Cá estamos nós. Agradecia que me dissessem como é que está o som e a imagem da stream, por favor. Um, dois, teste de som. Está tudo ok? Está? Ótimo. As férias foram boas, sim, obrigado por perguntar. Ainda não estão todas, para o mês que vem há mais uns 15 dias, mas sim. Ok, então o webinar de hoje é a continuação. Eu vou só fazer um apanhado daquilo que tivemos a fazer até agora em relação a esta temática, muito rapidamente, em 10 minutinhos, e vamos depois dar continuidade ao tema, até porque ainda existe muita coisa para ser falada em termos de level design de jogos de plataforma, e nós também vamos, como eu disse no último webinar, se bem me recordo, vamos fazer as coisas com calma, porque, como eu já tinha dito, existem muitas pessoas que estão a começar as formações agora também, e se acelerarmos demasiado e entrarmos em termos um bocadinho mais técnicos e coisas mais difíceis de fazer logo, de repente, acaba por ser difícil de acompanhar, e então vamos fazer as coisas com calma, explicar as coisas bem, percebermos ao certo porque é que as coisas são como são, e ou seja, quais as decisões que vamos tomando e porque é que as vamos tomando, e vamos fazendo com calma para que exista também algum conforto da parte de vocês que estão a ver, para fazerem também perguntas e não terem medo de estarem a ser impertinentes só porque estão no início da formação, por exemplo. Ok? Se posso aumentar o volume, assumo que seja do microfone. 1, 2, 1, 2. Não sei se está melhor. Assumo que sim. Ok. Se precisarem que eu coloque um bocadinho mais alto, eu posso colocar. Ok. Então até agora o que é que nós fizemos? Portanto, nós pegámos num projeto que já estava criado anteriormente, portanto, que nós estivemos a criar noutros webinars, quando falámos de player controllers para jogos de plataformas, e no webinar anterior, portanto, antes deste, era suposto começarmos a parte do level design, e começámos até certo ponto, falámos um bocadinho das ferramentas, mas tivemos a explicar de uma forma um bocadinho mais detalhada como é que se fazem então as plataformas que têm movimento, e tínhamos aqui umas plataformas também que eram as destrutíveis, que eu não sei, estas são as que se movimentam, e as destrutivas era suposto serem as verdes, mas como é uma coisa muito rápida de fazer, nós lá para o meio de um dos webinars vamos fazê-lo. Não sei se neste, porque provavelmente depois de tanto tempo passado entre um e outro, se calhar vamos ter várias perguntas e não vamos ter tempo de o fazer, mas provavelmente no próximo ou no outro fazemos isto rapidamente, porque é muito simples também. Ok, então só para vermos como é que funciona aqui a questão das plataformas que se movimentam. Eu não vou mostrar código, portanto, se quiserem ver como é que isto funciona em termos de código, basta irem ao webinar anterior com o mesmo nome, mas só para mostrar o que é que está a acontecer neste momento, para terem mais ou menos uma ideia. Portanto, nós temos aqui, eu vou fazer aqui unload, é esta scene de cima. Nós estivemos a falar também de outra temática, que era de fazer load de scenes, e ao fim e ao cabo o que é que acontece? Estas duas plataformas, chamadas de Movable, têm um objeto Final Position que está associado
a elas, ou seja, é filho delas na hierarquia da scene antes de carregarmos play. No momento em que carregamos play, elas são desacopladas da plataforma, de forma a que fiquem estáticas quando o pai, que é a plataforma em si, está em movimento, e definem basicamente a posição final. Se eu arrastar para ali, aquela plataforma vai começar a movimentar-se naquele sentido, e tem um movimento constante com base no destino, na distância ao destino. Se eu quiser aumentar, posso vir então aqui à plataforma em causa e aumentar o speed, e ele na próxima iteração já vai aumentar a velocidade de movimento. Portanto, isto é a nossa base para fazermos o level design mais simples possível, apenas com duas mecânicas. Portanto, mecânica de salto, normal da personagem e de movimento normal, e plataformas que se movimentam. Nós, assim que tivermos aqui as plataformas destrutíveis também, vamos ter mais uma mecânica que podemos utilizar depois nos nossos hazards, ou obstáculos que o jogador vai ter que encontrar nos nossos níveis. E podemos fazer também umas plataformas que rodam e que empurram o jogador para fora do cenário, ou que tem um pivô ao centro, e quando pisamos um lado ele começa a inclinar para esse lado. Coisas desse género são muito fáceis de fazer a partir do momento em que tivermos estas duas a funcionar. Esta última que disse talvez não, porque utiliza joints, mas enfim. Ok, então para além disto, o que é que nós vimos? Vou colocar aqui o jogo ao centro. Vamos aqui à scene. O que vimos também é que existe uma ferramenta no Unity chamada de ProBuilder, que basicamente tem um conjunto de ferramentas que nos permitem prototipar muito, muito rapidamente e criar blocos, aumentá-los, escalá-los, rodá-los, se nós quisermos, também o podemos fazer. Portanto, existe as ferramentas normais do Unity, mais aqui a questão do ProBuilder, que nos permite editar a shape, como eu estou a fazer agora, ou então criar novas shapes abrindo o ProBuilder, e ele veio parar aqui ao outro ecrã, só colocá-lo aqui de lado, e através disto eu posso, por exemplo, se quiser pintar um objeto com uma vertex color azul, só para mostrar que este objeto tem um certo cariz especial, por algum motivo, eu posso fazê-lo. Posso editar os UVs, portanto, tudo aquilo que é útil na criação de modelos 3D, genericamente falando, o Unity tem. Também tem a possibilidade de criarmos um trigger, criarmos um collider. Podemos fazer freeze transform, como alguns de vocês que utilizam o Maya sabem o que é, portanto dá para fazer um reset ao pivô. Alterar as normais para passar a ser um cenário interior, não é? Podíamos utilizar isto só movimentando um bocadinho para cima. Só movimentando um bocadinho para cima para não fazer ali o Z-Fighting, tínhamos um cenário interior. Portanto, há muita coisa que nós podemos fazer com o ProBuilder e de facto é uma ferramenta muito, muito útil. Por outro lado, tem algumas limitações. Uma delas, que eu acho que é a mais importante, é o facto de, se nós quisermos de facto depois enviar isto para alguém, nós vamos ter que utilizar a ferramenta de exportação em FBX. A ferramenta em FBX não é perfeita, portanto pode de facto exportar em FBX, mas temos que selecionar quais é que são os objetos que nós queremos. Temos que garantir quando chega, por exemplo, ao Blender ou ao Maya, temos que alterar ajudem-me, a escala, ou melhor, a medição de referência da escala e do posicionamento dos objetos, da rotação inclusive. Portanto, existem aqui algumas coisas que têm que ser modificadas no momento em que exportamos e que entregamos ao artista o level design. Isto porquê? Porque o processo de level design, e isto é importante, não é um processo simplesmente de testar
o jogo num sítio que pareça mais ou menos parecido com aquilo que eu vou ter depois no jogo final. Ou seja, não é um cenário para teste de mecânicas. E às vezes é isso que vocês também confundem um bocadinho. Acham que o level design serve para eu testar mais ou menos como é que vai funcionar as mecânicas do jogo. Eu crio um nível base e depois crio alguns níveis com umas ideias assim muito dispersas daquilo que eu gostaria que acontecesse no meu jogo e depois digo, olha, artista, por exemplo, eu virar-me para o Pedro Nogueira, tutor Pedro Nogueira, e dizer, olha Pedro, está aqui este conjunto de pequenas peças de design de mecânicas que eu criei, vê lá se consegues meter isto, quando estiveres a fazer um cenário, consegues meter isto no cenário, exatamente como eu pus, mas pronto, em beleza e não sei o quê. Isto é problemático, porquê? Primeiro que tudo porque eu estou a deixar nas mãos do artista o design do nível em si, sem me aperceber, porque se calhar até acho que aquilo que eu estou a entregar é o suficiente, e não é que haja mal algum em entregar o design nas mãos do artista. A questão é que se for esse o processo que nós queremos, de entregar o level design e ficar à responsabilidade do artista, temos também que lhes dar as ferramentas necessárias para que consigam fazer um level design eficiente no nosso projeto do Unity, ou seja, o artista tem necessariamente que entrar dentro do Unity para testar os designs que vai fazendo e depois, obviamente que um artista que está habituado a utilizar o Blender e a utilizar o Maya não vai chegar ao Unity e utilizar o Pro Builder porque vai se sentir um bocado perdido. E também não vai fazer diretamente o level design com os assets finais do jogo, obviamente. Portanto, e dizendo, atenção, eu digo, obviamente isto pode não ser óbvio para alguns de vocês e não tem mal nenhum se vocês perguntarem como assim, obviamente. Eu até vou explicar porquê. Porque quando, e principalmente quando vocês estão a aprender a desenhar, aquilo que vocês aprendem é que uma das teorias que aprendem é a teoria de Gestalt, que é a teoria da forma. E a teoria da forma é importante porquê? Porque deixa-vos ou dá-vos uma ideia muito melhor de qual é que é a forma, qual é que é a dimensão, a escala, a orientação, o posicionamento dos objetos na imagem, certo? Nós aqui estamos a falar diretamente em 3D, mas isto é aplicável ao 2D, porque cada frame do vosso jogo deve fazer sentido em termos de forma, certo? Eu devo conseguir claramente perceber que este objeto está acoplado a este e que eu consigo utilizar esta plataforma para subir para esta e para subir para esta. Ok, isto neste momento pode não ter um excelente aspecto, mas tem que ser compreensível e tem que ser compreensível também que este objeto é maior do que este. E isto no desenho é mais difícil de conseguir porque vocês têm que acertar com o shading, portanto esta zona é um bocadinho mais clara do que esta zona que está a levar o casto da sombra deste objeto e deste lado, portanto construir, fazer level design também vos pode ser útil para o concept art, na verdade. Mas já lá vamos. Então, o level design é o responsável pela forma, é o processo da prototipagem responsável pela definição de quais é que são os locais onde o meu jogador vai poder andar, quais é que são os locais de interesse no meu jogo, qual a forma que o meu cenário, ou de que forma é que o meu cenário é apresentado ao jogador e de que forma é que ele vai compreender o cenário em si, de forma a progredir na narrativa ou naquele cenário em específico de uma forma fluida. E isto é muito importante porque nós não queremos que o jogador fique preso no nosso nível sem saber para onde é que ele tem que ir e porque é que tem que ir para lá. Isto tem que ser óbvio através do level design e não através de caixas de texto, ok? Nunca caiam no erro de têm um level design, fazem um playtest, por exemplo, com um amigo ou com um familiar, por exemplo, que joga o vosso jogo e dizem que ficam presos e dizem que não sabem ao certo por onde ir. A rota mais fácil é obviamente meter uma caixa de texto ou um sign no meio do cenário a dizer tens que ir para ali, ou segue para norte, ou segue para
algum lado. Por um lado, dá a informação necessária ao jogador para não se perder, não é? Por outro lado, está a insultar o jogador de uma forma subconsciente, que é, olha, tu que és que não percebes nada deste jogo, está aqui, e que estás perdido neste momento, está aqui a informação que tu precisas para conseguir progredir. Não existe não existe um sentimento de conquista por parte do jogador, simplesmente lê uma imagem, usa uma imagem ou uma caixa de diálogo que nos dá essa indicação. Ok? Portanto, má ideia. Marcadores, setas no ecrã, má ideia também em geral. Porquê é que há muitos jogos que o utilizam? Porque é uma forma de abrirem os mapas de forma a que qualquer pessoa, independentemente dos problemas que possa ter na jogabilidade em específico, consigam jogar o jogo. Isto é muito visível, por exemplo, no Last of Us, tem muitas opções de acessibilidade, mas não devem ser uma feature direta do vosso jogo. Não coloquem diretamente setas no ecrã só para indicar para onde é que devem ir. Não devem colocar caixas de diálogo só a dizer para onde é que o jogador deve ir. Devem utilizar as luzes, devem utilizar os pontos de interesse e devem utilizar outras técnicas para levar o jogador para onde vocês querem. Isto que eu estive a dizer não se aplica diretamente apenas a platformers, mas aplica-se a qualquer tipo de jogo. Seja um jogo muito simples, feito em 2D, com por exemplo, pixels 8x8, já vimos alguns, ou jogos 3D do mais complexo que existe. Portanto, isto aplica-se a tudo. Criem pontos de interesse que chamem a atenção do jogador e não utilizem diretamente caixas de diálogo para funcionamento. Ok, então, posto que temos a base do propósito do level design definido, aquilo que eu gostava que nós fizéssemos, e daí irmos um bocadinho mais devagar, é resolvermos este problema de comunicação entre o level designer e o artista. Se vocês repararem e forem procurar ofertas de trabalho, deixem-me ver diretamente aqui, Ubisoft, por exemplo, já que estão a falar na Ubisoft Careers, vamos aqui ao Ubisoft Careers, vamos aqui procurar por level design, tem aqui, por exemplo, level designer em França, estão a contratar. Portanto, isto está tudo em francês, eu não sei ler francês, mas vou traduzir aqui muito rapidamente para inglês. E vamos ver que required skills é que eles têm aqui. Portanto, strong taste for platform games with exploration, portanto isto não interessa muito. Aquilo que eu estou à procura é especificamente de qual é que está aqui. Portanto, sabes as limitações técnicas do engine ou estás confortável com a aprendizagem de novas ferramentas, ok? Até aí tudo bem. Portanto, a comunicação de situações e prototipagem de navegação, de intenções de navegação em 3D, portanto o que eu falava em termos de fluxo. Eles por acaso aqui não falam em ferramentas especificamente. Ok, falam aqui a possibilidade ou saber em scripting num jogo é importante. Ok, mas não fala propriamente aqui. Pronto, fala aqui da colaboração com artistas. Ok, não está aqui. Eu provavelmente ia, por exemplo, à Naughty Dog ou qualquer coisa do género e encontrava aquilo que eu quero.
ao fim e ao cabo, o que é que quase todas as empresas, este por acaso esta proposta não tem aqui nada, mas aquilo que eu vos queria mostrar é que grande parte das empresas de jogos precisam de um level designer que esteja à vontade com o Maya ou o Blender. No caso específico de empresas AAA é mais o Maya do que o Blender. Começa a haver um shift para o Blender em algumas empresas porque pronto, tem as suas vantagens e está a chegar ao nível também do Maya, porque pronto, o Maya também tem algumas limitações e pronto, e normalmente tanto o Maya como o Blender são vistos na parte do level design. Agora, porquê? Não é? Para resolvermos o problema que nós falávamos há pouco, que é, se eu quiser entregar o level design, nós, no nosso universo indie, vocês, no final da formação e com mais alguns anos de experiência, e se continuarem com motivação e fazer jogos e continuarem a ganhar experiência na área, vocês muito provavelmente conseguem ir para um estúdio, se quiserem ir lá para fora, ou arranjar algum tipo de trabalho na área do level design, se for esse o foco do vosso portfólio. Portanto, aquilo que vocês vão precisar no espectro do indie, que é o que nós somos neste momento, portanto, pessoas que fazem jogos na perspectiva de vender jogos pessoais, feitos por nós, com equipas pequenas, certo? Para este tipo de trabalho, normalmente vocês trabalham com 2, 3, 4 pessoas, 5 no máximo, nunca passa muito disto. E, às vezes, o level designer é o game designer, a pessoa que está a fazer o design do jogo. Outras vezes é o artista, por exemplo, de ambiente, que faz o level design e que mais tarde vai decorar o objeto. Independentemente de o artista ser o level designer ou ser outra pessoa, aquilo que é importante é utilizarem a mesma ferramenta de modelação. Como o tutor Pedro Nogueira utiliza a ferramenta de modelação Blender e Maya também, mas agora o curso que ele dá, o mais recente, é o curso de Blender. Aquilo que eu vou fazer é, não percebendo quase nada do Blender e tendo algumas limitações enquanto modelador, vou tentar mostrar-vos quais é que são as vantagens da utilização do Blender. Vamos fazer o setup necessário para que utilizem o Blender para level design e, assim que tivermos isso pronto, vamos começar as próximas sessões a explorar o level design e falar um bocadinho sobre o level design mais a pormenor, enquanto criamos então um cenário para um jogo de plataformas 3D. Ok? Portanto, neste webinar vamos dar setup ao Blender, vamos tentar encontrar também um conceito que nós queiramos aplicar no nosso jogo de plataformas. Neste momento é apenas uma cápsula e uns cubos, não tem nada ainda de referência artística ou de referência de espaço ou de época, esse tipo de coisas. Portanto, isso é importante para o level design e nós vamos abordá-lo assim que tivermos então o Blender pronto. Ok, então Blender, eu estou a utilizar o Blender 3.0 ou 3.2, salvo erro. E uma das coisas mais importantes para que nós consigamos ter o Unity a funcionar com o Blender plenamente é definirmos o local em que vamos guardar o nosso level design. Porquê? Porque o Blender com o Unity tem uma possibilidade fantástica que alguns de vocês se calhar não sabem que tem, mas que eu vos vou mostrar, que é a possibilidade de nós, e eu tenho aqui 1 milhão de coisas, projetos webinars, 3D Platformer, Assets, e vamos aqui a Project, isto chama-se Art, não devia chamar Art, portanto vamos aqui muito rápido ao Unity,
Ctrl Shift N, que é a minha shortcut para criar uma pasta, e vou chamar esta pasta de Level Designs. E na pasta Level Designs eu vou colocar então os meus Level Designs. Vou chamar de Level Prototype. E vamos gravar o fecheiro .blend. E vocês dizem, então, mas gravar o fecheiro de Blender aí não tem grande vantagem. Ou qual é que é a vantagem de gravar o fecheiro de Blender aqui dentro? Bem, a vantagem é que eu posso ler diretamente o fecheiro .blend no Unity. Portanto, assim que eu arrasto aqui para dentro, reparem que ele veio com uma point light do Blender, certo? Que eu vou apagar diretamente no Blender depois. E o que é que vem mais aqui dentro? Uma câmera que nós podemos utilizar e que pode ser muito útil futuramente. Se vocês, por exemplo, estiverem a fazer level design no Blender e quiserem olhar e perceber como é que é a perspectiva do jogador no vosso mapa em diferentes posições, podem colocar no Blender várias câmaras e testar o level design com várias câmaras dentro do Blender, e quando chegarem ao Unity podem ver como é que vai ficando o aspecto assim que o artista começar a colocar modelos e texturas no cenário. Okay? Portanto, pode ser útil. Agora, as luzes em específico, eu sou sempre a favor de fazê-lo diretamente no Unity. Portanto, se eu agora fizer delete aqui no Blender da câmara e da nossa luz, vou colocar aqui o nosso objeto. Por exemplo, vou adicionar mais um cone, vou colocá-lo aqui ao lado, portanto, colocar aqui em cima, parece uma cabeça com um chapéu de aniversário. Faço Ctrl S, chego ao lado do Unity. Se vocês tiverem o Auto Reload ligado, isto acontece automaticamente. Eu não tenho, gosto de fazer o reload manualmente, Ctrl R, e cá está. Portanto, temos aqui o cenário do Blender pronto a utilizar. Ok? Portanto, fica automaticamente atualizado no nosso cenário, e isto em termos de level design é extraordinário. Porquê? Porque vocês saem do Blender, se tiverem dois monitores, então têm o Blender de um lado, fazem o vosso level design, querem testar, por exemplo, com o vosso gamepad ou com o teclado, experimentar o vosso jogo, vão a Unity, Ctrl R para fazer o reload, ou acontece automaticamente, experimentam o jogo, veem o que é que tem que ser ajustado, aqui e ali, e voltam ao Blender, fazem as alterações, guardam, voltam a Unity, e portanto têm um workflow espetacular, funciona muito bem, e é o indicado para aquilo que vocês querem. Ok. Porque é que não apagamos o nosso ProBuilder em específico? Porque existe aqui uma questão importante, que é o facto de nós termos no nosso pack do ProBuilder, temos shaders que contêm shaders e texturas que são muito úteis para nós utilizarmos também do lado do Blender. Okay? Portanto, se nós mantivermos o ProBuilder, e depois podemos limpar no final, por exemplo, podemos limpar algumas das coisas que o ProBuilder tem, que nós não vamos precisar no nosso projeto, mas se nós viermos aos Level Designs e adicionarmos aqui, por exemplo, uma pasta, isto está na pasta de arte, mas não é necessário, vou colocar Textures, vamos colocar do lado os Level Designs e vamos
criar outra pasta chamada Materials. Ok, no lado das textures nós podemos colocar texturas nossas e vocês podem encontrar isso também muito facilmente no itch.io. Se vocês vierem aqui ao itch.io e procurarem debug textures, vão encontrar muito provavelmente, aqui estão elas, por exemplo, estas texture grid. Isto é um generator, portanto vocês até podem gerar as vossas. Não era isto que eu queria, mas também é útil. Vamos procurar aqui texture grid. Portanto, texture grid. Tem aqui estas que eu não gosto muito. Portanto, existe, se vocês procurarem, existem aqui algumas. Isto é isométrico, é para desenhar. Pronto, nós podíamos pegar aqui no generator e começar a fazer isso, mas eu queria ver se encontrava outras. De qualquer das maneiras, se vocês não quiserem fazer isto, vocês têm uma possibilidade também muito boa, que é de criarem o vosso material aqui. Portanto, create material, dizer que é um material grid debug, e vamos buscar ao ProBuilder, se ele me deixar. Vou colocar aqui em debug mode, shader. ProBuilder não me deixa porque está protegido. Ok, então vamos fazer isto de outra forma. Vamos encontrar aqui uma textura muito rápida. Vou colocar aqui de lado, vocês não estão a ver. Lá está, generator. Vou então pegar aqui no generator. Ok, pode ser este azul. A resolução está bom. Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos colocar para as nossas movable. Vou escrever movable. Ok. Agora não sei ao certo como é que nós podemos. Deixa-me ver se é simplesmente assim. Se for, fantástico. Portanto, projetos, webinars. Vamos aqui ao nosso. Desculpem que eu estou um bocadinho lento, não estou a conseguir ver nada. Nada daquilo que eu quero. Portanto, 3D Platformer. Desculpem este bocadinho. Assets, Projects, Level Designs, Textures. Vamos experimentar colocar aqui então. Portanto, isto é uma texture e vamos dizer que é movable. E guardamos. E não me parece que seja isto. Vamos ver. Afinal é mesmo. Pronto, é simplesmente guardar a imagem. Portanto, isto são movable de 1 por 1 e depois podem ir fazendo download de outros objetos desta forma. Portanto, pegam na textura e podem colocar no Blender. Por exemplo, vocês metem para fazer tiling e seguem com esta textura desta forma. Qual é a vantagem? Eu até posso pegar neste objeto, vamos fazer aqui o UV Editing. Vamos fazer UV Editing. Eu vou fazer portanto, UV
Cube Projection, não. Project from View. Portanto, todos os objetos estão aqui, ou todas as faces. Vou fazer snap e colocá-las nesta perspectiva. Vou a Shading e vou colocar aqui uma textura, Texture e Image Texture, e vou buscar então as nossas texturas. Temos aqui o Movable e cá está ele ali, portanto exatamente como nós queremos. Deste lado, todas as outras, aqui as faces estão mal, portanto vamos só resolver essa questão no UV Editing, que são então estas daqui. Isto aconteceu por causa da projeção que eu fiz, pelo visto não era suposto fazer aquela. Vamos só fazer novamente, portanto selecionar tudo, UV, também não é isto. Aqueles de vocês que estiverem habituados a utilizar o Blender, para eu fazer um unwrap em que simplesmente ficam todos naquele sítio, como é que eu o faço? Fazer Cube Projection, será? Parece que sim. Cube Projection. Estes estão virados ao contrário. Todos os que estão deste lado estão virados ao contrário. Portanto, o que eu vou fazer é pegar nisto. Portanto, menos 1 em X, já está. Vamos, este lado está, este lado a mesma coisa, portanto seleciono os vértices, faço a Scale, menos 1 e depois meto X. E ele faz o flip. Ok, movable. Aqui também não está bem, mesma coisa. Scale, menos 1, X. E penso que já está tudo. Ok, portanto, se eu agora guardar e for ao Unity, fazer Ctrl R e parece magia, mas a realidade é que o Blender consegue criar um Standard Material com o albedo que nós definimos do lado do Blender. Se ele tiver acesso do lado do Unity, ele cria o Standard Material e aplica a textura. Portanto, vocês, a partir deste momento, vocês conseguem estar a trabalhar diretamente com os objetos desta forma. Agora, é óbvio que o vosso trabalho, se quiserem optimizar ao máximo os vossos level designs e as vossas ferramentas as ferramentas de level design, vocês não devem ficar por aqui. Porquê? Primeiro que tudo, porque se quiserem dar continuidade e fazer scaling ao objeto, vocês reparam que isto é 1 por 1, certo? E se eu fizer um escalamento, ele vai esticar a nossa textura, não é? E portanto, aquilo que eu quero, ao fim e ao cabo, é que a minha textura faça um tiling cada vez que eu escalar demasiado para 1, ok? Desculpem, eu entretanto não estou a ler mensagens já há algum tempo e vocês têm estado a meter montes de coisas. Portanto, eu vou aqui muito rapidamente olhar e responder àquilo que eu conseguir em 5 minutos e damos continuidade. Falando de Platformer,
exatamente, Banjo-Kazooie às vezes pode incitar um bocadinho portanto, desorientação ao jogador, mas o Banjo-Kazooie em específico é um excelente exemplo de um excelente level design, principalmente para a altura. Elden Ring, ainda não joguei. O melhor jogo de open world realizado até agora, acredito que sim. Jogar em fácil não significa que alguém. Lista negra, ok. Ok. A Bárbara deu aqui um excelente exemplo que é algo que vocês devem fazer. Mais importante do que meterem alguém, isto já não tem a ver com level design, vou fazer uma abordagem em 30 segundos, que é prototipagem e playtesting. É mais valioso vocês colocarem alguém que não sabe jogar absolutamente nada a jogar o vosso jogo do que alguém que já percebe de jogos. Porquê? Porque o feedback de alguém que não percebe absolutamente nada, como é o caso da mãe da Bárbara, pelo que ela diz, é absolutamente extraordinário. Porquê? Porque, ok, ela vai contra o inimigo, mas provavelmente consegue dizer depois, olha, fui contra o inimigo, ou assusta-se, ou percebe que alguma coisa, que aquilo que fez não devia estar correto, e tenta, de alguma forma, se mantiver o interesse. Obviamente que há pessoas que não têm mesmo qualquer tipo de interesse e não vale a pena meterem essas pessoas a jogar, mas quem tiver interesse por experimentar o jogo de facto, vai contra o inimigo e percebe, ok, fui contra o inimigo, há alguma coisa diferente que eu tenho que fazer, tenta descobrir qual é que é o botão que a salva daquela situação, ou que o salva dessa situação, e a partir desse momento, se conseguir de uma forma intuitiva chegar à resposta, significa que o vosso design, em termos de input, ou seja, o design dos controlos, do posicionamento e quais é que são os vários inputs que dão uma certa característica à personagem com a qual o jogador pode interagir, foram alvo de bom design. Portanto, alguém que está habituado a jogos faz isso logo automaticamente, e se não dá um, dá outro, e experimenta tudo e mais alguma coisa e vai funcionar. E às vezes passa-vos despercebidos alguns problemas de design que podem ter no vosso jogo. Mesma coisa para o level design. Se uma pessoa que não costuma jogar o jogo se perde muito facilmente, é porque o vosso design não é bom, ok? Independentemente da experiência. É tentar não dizer ao jogador não percebes nada disto, toma lá o chamado spoon feeding, não é? Que vocês dão tudo e o jogador só tem que cegamente seguir aquilo que vocês lhe estão a dizer, mas ajustar o design de forma a que seja útil para a progressão de qualquer pessoa, da pessoa mais experiente à pessoa que não percebe nada de jogos. Acho que podiam fazer melhor, não gosto do estilo artístico, ok, pronto, estão a falar de arte, não é propriamente o tema. Não sabia que o Unity importava diretamente fecheiros do Blender, exatamente, muito útil. Exatamente por isso que estamos a falar disto, é para que vos seja útil. Nem eu sabia, ajudou bastante para o meu projeto indie. Ok, ótimo. Um segundo monitor, ok, estão a falar aqui de segundos monitores. Ok, gatos, gatinhos. Tirar o curso de Pixel e Blender. Ok, acho que mais nada. Portanto, já é só uma discussão acerca de jogos e gatos. Portanto, dois temas que andam sempre em paralelo, não é? Jogos e gatos. Ok, então, onde é que nós deixamos isto? Deixamos a questão do tooling, não é? Ferramentas para level design e level design em si. Ok? Parece-me uma excelente forma de nós avançarmos com estes webinars também. Vamos, no próximo mês, criar um webinar para criação de ferramentas para level design. Vamos falar da questão do tiling, para colocarmos isto de uma forma que não faça tiling.
Vamos ver que outras formas é que nós podemos utilizar para, quando importarmos os novos objetos do Blender, colocar diretamente qual é que é a ferramenta ou qual é que é a textura ou o material que queremos aplicar a esse objeto. Portanto, nós conseguimos fazer isto, conseguimos automatizar a passagem dos fecheiros de Blend para o Unity utilizando os nossos materiais e não necessariamente os materiais standard que o Blender cria, ou que o Unity cria quando é importado um fecheiro de Blend. Portanto, nós conseguimos, com esse webinar, fazer alguns ajustes de ferramentas que podem ser muito úteis, principalmente para aqueles de vocês que trabalham diretamente no Unity. E depois vamos então dar continuidade do level design em si. Ok. Portanto, Ricardo, eu por acaso já comprei o jogo em relação à pergunta do L-Taker, mas ainda não tive a oportunidade de o fazer, porque, como alguns de vocês já sabem, eu estou neste momento a fazer um novo curso para a Master Day, portanto um curso de Game Design, e não tenho tido grande tempo. Mas prometo, como já prometi no último webinar, que assim que tiver um bocadinho de tempo para experimentar o jogo, experimento e depois dou algum feedback também no webinar de Level Design. Ok, então Blender, não é? No Blender, uma das coisas que é importante, e isto aplica-se especificamente ao Level Design, é que vocês não tenham pivôs nem na base, nem no centro dos objetos. Porquê? Porque em relação ao Unity, pronto, se estiverem a trabalhar exclusivamente no Unity, pode ser útil vocês fazerem algo deste género, portanto, virem selecionar aqui a face e colocarem, portanto, Shift S, salvo erro, Cursor to Selected, e depois fazermos então aqui o nosso, em Object Mode, colocarmos o Set Origin para o 3D Cursor. Portanto, fazerem algo deste género pode de facto ser útil, porque se vocês chegarem ao lado do Unity, depois de gravarem, de fazerem Ctrl S, podem depois, que ele, por acaso o pivô não ficou colocado corretamente, deixem-me só perceber o porquê. Ele não ficou colocado corretamente porque... ok, certo, faz sentido. Porque apesar de eu ter o meu objeto, com o pivô aqui em baixo, o pivô do cenário completo é neste local. Portanto, se eu fizer 0, 0, 0, não é? Portanto, ele coloca ali, mas se eu vier aqui ao Blender e fizer, por exemplo, aumentar G, Z com o controle carregado, portanto ele está exatamente no fundo. Se eu fizer a colocação de dois objetos no cenário, G, Z, desta forma, e fizer Ctrl S, venho ao Unity dar Reload, e o nosso cenário continua no 00, com o pivô aqui, mas depois eu tenho este objeto com o pivô ali em baixo, exatamente. Portanto, este objeto tem o pivô ali em baixo, este tem o pivô também ali em baixo. E isto pode ser útil às vezes vocês entrarem também no Unity, verem como é que está a ficar, como é que é o posicionamento dos objetos, etc. Porquê é que eu dizia que no Unity, se estiverem a trabalhar diretamente no Unity, podem fazer level design com esta questão dos pivôs na base de baixo? Porque vocês, se fizerem arrastar este objeto, por exemplo,
e fizerem Ctrl, portanto dá para colocarem exatamente no sítio, ou então se fizerem V, podem fazer snap dos vértices para onde querem. Portanto, V, selecionam o vértice e arrastam para o local onde querem que o objeto esteja. Ok? Portanto, seleciona este objeto, V, quero colocá-lo daquele lado e ele faz snap vértice com vértice. Se estiverem a trabalhar exclusivamente no Unity, isto pode de facto ser muito útil. A questão é que, se vocês repararem, este objeto que aqui está, portanto, ele está no 0, mas o 0 é, na verdade, este ponto central. Portanto, o ponto do pivô, o sítio em que ele está relativamente ao objeto pai, certo? Que está no 000. E este que aqui está no 2, significa que cada um tem então... Ele não devia estar no 2, por acaso, deixem-me... Pronto, isto depois eu tenho que alterar a grid e perceber ao certo o que é que está a acontecer, porque existem aqui mais algumas coisas que devemos ter cuidado. De qualquer forma, isto acontece porque ele está a definir a posição do objeto pelo centro do objeto. E nem sempre isto é muito útil, principalmente se não utilizarem o Unity e não tiverem esta feature do Vertex Snapping. Se não estiverem a utilizar o Unity, no futuro, portanto, para já utilizamos o Unity ponto final, mas se quiserem utilizar o Godot ou outro tipo de coisas que não tenham Vertex Snapping desta forma, aquilo que eu recomendo que vocês façam é colocar no vértice, neste vértice, por exemplo, no canto inferior esquerdo, a vossa origem. Assim, já sabem exatamente que o objeto tem a dimensão X, não é? De um ponto do canto inferior esquerdo ao canto inferior esquerdo do objeto que está ao lado, vai exatamente o tamanho que o objeto tem, e isso visualmente é muito importante também quando estão a fazer level design. Agora, em relação ao Blender em específico, lá está, portanto vocês têm extrudes, podem criar planos, e nós vamos pegar na questão do level design desta mesma forma. Portanto, vamos arranjar texturas para os objetos, vamos construir cenários para jogos de plataforma através de extrudes, portanto, e vamos utilizar muito a questão as potencialidades do Blender para construir da forma que nos for mais útil os nossos designs de nível. Portanto, lá está, só para mostrar aquilo que fiz, vou apagar aqui os nossos objetos do ProBuilder. Portanto, apagamos este também, delete e Ctrl R, está feito. Cá está pronto a ser utilizado. Ok? Portanto, simples e eficaz para as nossas necessidades. Ok? Portanto, temos aqui alguns problemas que têm de ser resolvidos, principalmente porque não temos nenhuma câmara definida. Eu vou só aqui a Game Object Align with View para ver o que é que está a acontecer. Neste momento não acontece nada porque lá está, não existe collider. Uma das coisas que nós podemos fazer na automatização também, que vai ser um webinar que eu vou dar então no seguimento deste, é a criação de colliders automaticamente, box colliders no caso dos nossos aliás, até pode ser mesh collider em cada um deles para simplificar, porque isto não é o objeto final, não é? Portanto, temos aqui Mesh Collider que ele está a colocar diretamente para cubo. Portanto, cube, o plano
Ok, este cubo está associado a este plano, por isso é que ele não me deixa fazer isto como deve ser. Sair de Edit Mode, temos aqui este cubo associado. Portanto, isto depois há aqui várias coisas que são importantes nós definirmos na utilização do Blender, e lá está, eu não sou nenhum especialista no Blender, por isso é que vocês também vão ver que muitas das vezes vão ter que me ajudar em algumas coisas até, e acho que vai ser interessante também nesse aspecto. Mas pronto, Mesh Collider, portanto Ctrl R, temos planos, isto não é o plano, ali fica daquele tamanho, portanto isto está aqui muita coisa que tem que ser feita com pés e cabeça. Temos que perder algum tempo a estruturar o nosso workflow de forma a que as texturas e a criação de colliders seja automático, para depois, quando o fizermos, podermos então testar o nosso jogo da forma mais rápida possível, porque senão vamos ter que estar sempre a criar um box collider, perceber se o box collider está ajustado às nossas necessidades, e neste caso assim já estaria, e nós depois poderíamos então carregar play e testar então o nosso jogo, ok? Portanto, nada de mais neste webinar, mas é uma base importante para tudo aquilo que vai ser então o nosso estudo do level design daqui para a frente. Eu tenciono fazer alguns webinars ainda à volta desta temática, até porque se calhar depois seria interessante pedir ao Dr. Pedro Nogueira para pegar no nosso level design final, e quando já tivermos as mecânicas e as coisas todas a funcionar como nós queremos, vamos pedir ao Dr. Pedro Nogueira para pegar no fecheiro do Blender e criar assets para exatamente o objetivo que nós queremos. Okay? Portanto, pode ser interessante. Ok. Perguntas finais. Perguntas finais. Ctrl R vai sempre atualizar o modelo do Blender no Unity. Eu utilizo Ctrl R, mas vocês nas preferências, ou aliás em Project Settings, salvo erro, deixem-me ver, não é Input, não é Project Settings, é em Preferences. Se vocês vierem a Scene View, não, General, também não. Aqui está, em Asset Pipeline, vocês normalmente por defeito têm aqui o Auto Refresh carregado. O que eu fiz foi desabilitar o Auto Refresh e depois venho às minhas Key Bindings, que hão de estar noutro sítio. Portanto, Shortcuts, Edit Shortcuts, procurei Reload ou Refresh, aliás, Asset Refresh, e associei o Ctrl R para o refresh. Por isso é que eu faço então o Ctrl R para atualizar a minha scene. O Tomás pergunta qual é que é o site para as texturas. Eu estou a utilizar encontrei muito rapidamente esta pesquisa do Test Grid Generator. Dá para alterar o nome, a sublabel, se vocês quiserem colocar só para objetos 10x1, por exemplo, que vocês quiserem, podem fazê-lo. Eu vou provavelmente apagar sublabels e escrever só uma label lá, e depois faço o tiling da forma como eu achar melhor. É uma possibilidade, até se calhar eu vou fazer assim, faço download e depois utilizo o texto do Unity para colocar as tags nos objetos e fazer automaticamente, quando faço reload, ele colocar essas tags. É uma possibilidade, logo vemos como é que corre. É só mandar o link. Ok? Mais coisas.
Mais coisas, portanto ainda a conversa de Death Stranding. Se eu já joguei Death Stranding, não joguei Death Stranding. Tarará, 2 páginas de notas neste webinar, perfeito. É exatamente para isso que os fazemos. Só comecei há pouco no Game Art. Ok, Game Art é mais virado para o 2D não é? E para o Concept Art, não é tão virado para o 3D, que é o que nós estamos a fazer, mas existem conhecimentos que são, portanto, que se interceptam. Ao fim e ao cabo, ver estes webinars também é útil para quem está na parte de desenho. Se não tenho o Node Wrangler no Blender, por acaso acho que não. E é algo que o Dr. Pedro Nogueira fala muitas vezes, mas eu, como sou um nabo autêntico no Unity, no Blender, não, acho que não tenho. Salvo erro, isso é em Preferences, não é? E depois aqui Add-ons Node Wrangler. Por acaso até tenho, mas não sei usá-lo. Shift W no shading, não é? É para isso que serve. Não. Ctrl T, Shift T, não sei. Não sei os shortcuts, tenho que ver. Se quando eu estiver a fazer alguma coisa vocês souberem de algum shortcut que facilita esse processo, digam-me que eu assim vou começar a usá-lo. Mandei request, ok, entre vocês. Por acaso adoro ter webinars com os 2 tutores. O tutor Pedro Nogueira está de férias, vamos retomar esses webinars em breve. Provavelmente o próximo, que é na próxima terça-feira à mesma hora, já vai ser com os 2, que é mais um webinar de análise de videojogos. Vamos jogar o What Remains of Edith Finch, salvo erro. Portanto, se calhar até vão ter que ser 2 partes, se vocês quiserem ver o jogo completo, porque é um jogo, uma espécie de filme. Não sei até que ponto é que ele joga-se mais ou menos 2-3 horas, mas com alguns comentários pelo meio, se calhar mais alguns webinars se vocês assim o quiserem, senão ficamos só com um. Onde posso encontrar o webinar anterior sobre level design. No vosso campus vocês têm uma parte que se chama estudo. Se vocês carregarem na parte do estudo, têm lá depois uma tab, um quadradinho que diz webinars realizados. Vocês carregam e procuram level design e vai aparecer lá. Se não encontrarem o webinar específico, normalmente isto acontece quando passou só uma semana ou passaram 2 semanas e a catalogação está atrasada, porque a equipa de multimédia nem sempre consegue colocar os webinars realizados rapidamente no campus e têm que aguardar mais alguns dias e depois fica, está bem? Portanto, se não encontrarem, não se assustem. O máximo que pode acontecer é, se demorar a aparecer, e se vocês quiserem mesmo com urgência ver o webinar, mandem-me mensagem a mim ou ao Dr. Pedro Nogueira, peçam o link para o webinar e nós procuramos muito rápido no YouTube Studio e mandamos diretamente para vocês. No caso do personagem cair nesse plano, como se comporta isso? Isto estava a acontecer porque não havia collider no Unity, é uma das partes importantes do sistema de físicas do Unity. No curso de programação de jogos 3D em Unity aprende-se Blender ou é separado, é completamente separado, não aprendemos Blender no curso de Unity, aprendemos exclusivamente Unity e programação em C#. Concept Art, isso está fixe, ok, já tinham respondido, Ctrl T, Alt Ctrl T. Não sei se Ctrl Shift T, também não. Se calhar era Blender File View, não, também não me parece que seja. Bem, enfim, depois vocês dizem no próximo webinar, certamente já saberão nessa altura, porque muitos de vocês até utilizam o Blender todos os dias,
com estas coisas e eu não faço a mínima ideia de como é que se coloca. Mas enfim. Ctrl T. Não consigo fazer nada com Ctrl T. Não sei se existe uma incompatibilidade entre add-ons que eu uso. Não sei. Ok. Sim. Sim, David. Portanto, normalmente o webinar... Eu não sei se fica com o mesmo link, porque acho que é diretamente para a stream este link, mas talvez seja o mesmo, como é no YouTube, talvez seja o mesmo, não sei ao certo. Ok. Pronto, é isso. Portanto, se não há mais questões, vamos dar o webinar por terminado. Lá está, não avançámos muito com o level design propriamente dito e com o projeto propriamente dito, mas acho que é uma base fundamental para o trabalho que vamos realizar daqui para a frente em termos de level design e para aquilo que vamos falar em termos de criação de ferramentas também. Portanto, fiquem atentos ao vosso campus virtual, ao vosso calendário. Em breve eu vou lançar os eventos de julho. Se vocês tiverem sugestões para os webinars do próximo mês, dos próximos 2 meses, porque eu acho que vou criar logo de julho e agosto, se estiverem com vontade de ver alguma coisa especificamente, da minha parte ou com os 2 tutores ao mesmo tempo, digam o que é que vos apetecia ver e talvez nós possamos, se acharmos bem, vamos então tentar ao máximo ir de encontro às vossas sugestões, tá bom? Pronto, então, muito obrigado pela vossa atenção, espero que tenham gostado do webinar e encontramos-nos na próxima terça-feira para mais um webinar, desta vez relacionado com game design, em que jogamos um jogo e vamos os dois em conjunto, eu e o Pedro Nogueira, comentando e falando um bocadinho sobre esse mesmo jogo e o design desse mesmo jogo, tá bom? Eu já estou a ver aqui uma sugestão e eu leio no final, portanto se quiserem colocar algumas sugestões mesmo aqui no chat eu vou ler, tá bem? Então pronto, bom jantar, muito obrigado pela vossa assistência e até à próxima.